Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, contando também com a participação do jornalista Caio Barbosa, do Jornal o Dia. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Até que ponto a crise pode tirar um pouco o brilho das Olimpíadas, dificultando os preparativos, o enfrentamento das doenças? Enfim, o senhor acha que a crise pode, aguda no Brasil, pode de alguma maneira nos trazer alguma surpresa negativa em relação às Olimpíadas? Olha, Ricardo, certamente não ocorrerá, em razão da crise, nenhum problema na realização das Olimpíadas. Por quê? Foi um período de 7 anos de preparação para os Jogos Olímpicos. O país se preparou ao longo desse tempo. Nós estamos na fase final, naquela fase dos detalhes, né, do ajuste fino, e todos os recursos necessários eles estão previstos e alocados onde devem estar. É importante frisar 2 pontos, eu acho, nesse ponto. O primeiro, que os nossos Jogos Olímpicos eles estão sendo o mais barato desde Barcelona em 1992. O custo da organização dos Jogos vai custar metade do que custou em Londres. E Londres teve aporte direto do governo no Comitê Olímpico, o que não ocorreu aqui. O orçamento do Comitê Olímpico, do Comitê Organizador Rio 2016, ele é inteiramente um orçamento privado, advindo das vendas de direito de transmissão, dos patrocinadores, da bilheteria. O segundo ponto que nós devemos frisar da organização dos Jogos Olímpicos é que nós não tivemos, as obras estão prontas no prazo, a maioria já concluída, nós não tivemos acréscimos nem aditivos nos contratos. O aditivo médio dos orçamentos do Ministério do Esporte é de 2,7% dos investimentos feitos até agora, nesse período de preparação dos Jogos Olímpicos. Portanto, a lei permite um limite de até 25%, portanto, muito abaixo do que é o limite legal. Portanto, as obras estão feitas no preço em que elas foram inicialmente orçadas e no prazo. O caso do velódromo, por exemplo, teve sim um pequeno atraso, mas já está com mais de 90% concluído, vai ser entregue até o dia 30 desse mês. Teve um atraso que ocasionou o cancelamento do evento teste, mas ele estará pronto absolutamente mais de 30 dias antes das competições. Em relação à crise política, ministro, na Copa do Mundo, o senhor acha que pode macular de alguma maneira os jogos? A gente lembra que na Copa do Mundo a presidente Dilma chegou a ser vaiada na abertura da Copa. Você acha que nesse momento também de instabilidade política, de uma briga entre situação e oposição, entre os petistas e PMDBistas e o atual governo, o governo que foi afastado, isso pode macular de alguma maneira os jogos durante as competições? Olha, a Copa do Mundo, que teve uma contestação muito forte até começar, depois que ela começou e no pós-Copa, ela foi aprovada pela maioria da população. Nas Olimpíadas nós temos um dado ainda mais tranquilo, né? As nossas pesquisas têm demonstrado o seguinte: 2/3 da população brasileira apoia a realização dos Jogos Olímpicos. Neste mesmo período, durante a Copa do Mundo, eram 40% apenas que aprovavam a realização da Copa do Mundo, e o número da Copa, a partir do momento que ela começou e no pós, aumentou o apoio foi majoritário à realização da Copa. Nas Olimpíadas, nós já temos, antes de começar, 60 dias antes, um apoio majoritário, o que nos leva a crer que esse apoio ainda aumentará após o início dos Jogos. Mas esse apoio são as competições. Em relação ao governo, já não é... Falando da realização dos Jogos. O apoio a turbulência política é muito maior. Estamos mostrando o seguinte, que a turbulência política não tem afetado a confiança na realização dos Jogos, nem o apoio da população à realização dos Jogos. Nós não temos nenhum movimento, não vai ter Olimpíada. Não surgiu até agora e não terá, pelo contrário, porque o apoio é maciço. Falou da Copa do Mundo. A Copa do Mundo a gente viu agora no curso da Operação Lava Jato que ela está com várias acusações
de malversação de recursos, de propina, etc., nas obras que visavam a Copa do Mundo de 2014. Muito bem. Quais são as precauções que o Ministério do Esporte, na sua gestão, está tomando para que, eventualmente, no futuro, não se repita qualquer tipo de suspeição em relação às obras das Olimpíadas? Olha, na minha gestão, eu tenho feito questão de fazer uma revisão dos contratos. Como eu já cheguei muito no fim do processo, então, evidentemente, tenho que ter a precaução de examinar a fundo os contratos, saber como eles estão andando, como foram executados, como foi a fiscalização, a comprovação desses gastos. Então, esse mecanismo de controle interno está reforçado no Ministério e é uma diretriz nossa que eles sejam cada vez mais rígidos. Além disso, essas obras são controladas por os mais diversos órgãos, pelo TCU, pela CGU, pela Controladoria Geral da União, tem a fiscalização da Caixa Econômica, que é quem autoriza os desembolsos, tem a fiscalização do próprio Ministério. Você se deparou com alguma surpresa desagradável lá nesses primeiros dias de gestão? Algum fato inesperado? Não, já cancelou, desfez algum contrato por conta da suspensão? Nós suspendemos alguns contratos, alguns chamamentos públicos, mas não por suspeita ou a princípio não por suspeita que tenha qualquer tipo de irregularidade, apenas por uma precaução de reexaminar e também de definir prioridades. Ministro, há uma acusação, quer dizer, recorrente no Brasil de que o país é muito negligente na formação de atletas de base. Que há um investimento, talvez, nos atletas de alto rendimento, mas o Brasil não investe para a formação de atletas. É negligente nesse aspecto. E aí não é questão do seu ministério, é uma questão de conceito vigente no país. Quer dizer, primeiro eu queria saber se o senhor concorda com esse tipo de crítica e o que pode ser feito para que, digamos, daqui a 2, 3, 4 gerações, haja uma mudança nesse sentido. Porque todos os países que têm uma posição de destaque, de brilho nas Olimpíadas, se nós formos examinar como se dá a coisa, há um investimento muito grande, desde a idade escolar, na prática esportiva, caminhando, direcionando aqueles garotos numa espécie de pré-seleção para, digamos, no futuro se tornarem atletas de alto rendimento. O investimento não se dá no final, se dá lá no início do processo. E aqui parece que é o contrário. O que pode ser feito nesse sentido, ministro? Ricardo, eu creio que o Ministério deve atuar em duas frentes. Devem ser duas as diretrizes do Ministério e são as diretrizes que eu, à frente do Ministério, pretendo executar. A primeira delas, evidentemente, no investimento no alto rendimento, na preparação dos ciclos olímpicos, e nunca se investiu tanto no Brasil como investimos neste ciclo olímpico e como investiremos nos próximos, porque os programas serão mantidos, as dotações orçamentárias serão mantidas para a preparação e para o fomento do alto rendimento. E a outra vertente, que tem a ver com a base, e que as Olimpíadas deixarão um grande legado. Que pode contaminar a população, na verdade, a população daqui vai sair daqui. O senhor acha que fica esse legado? Discussão? Nós teremos um grande legado e aí sim, nós vamos fazer um grande investimento no esporte enquanto fator de inclusão social, enquanto fator de lazer, enquanto fator educacional, porque nem todo mundo vai virar um atleta profissional, a maioria não irá, mas a maioria tem que ter o esporte na sua formação. Mas o Brasil não pode deixar escapar essa energia, esse momento que será que já não deixou? Já não deixou escapar? Será que nós já não perdemos esse legado, essa grande oportunidade de contaminar a população? Eu acho que nós temos um grande desafio no pós-Olimpíada. E, evidentemente, passa pela destinação do legado. Veja, evidentemente que a realização das Olimpíadas, ela chamará a atenção dos nossos jovens, das nossas crianças, que acompanharão pela televisão, né, alguns presencialmente,
as modalidades. Algumas modalidades que não são tradicionais no país. E vão despertar o interesse de praticar as mais diversas modalidades. O nosso desafio será universalizar o máximo possível, levar aos 4 cantos do país, às 5 regiões do país, esta oferta de prática esportiva. É um grande desafio, mas é possível fazer, e nós avançaremos na questão do legado. Tanto o legado no Rio de Janeiro será extraordinário no que diz respeito a equipamentos esportivos, a formação e a prática de esporte, mas nós temos o desafio de levar isso também Eu vou fazer o intervalo, mas país. o Caio vai deixar uma pergunta. O senhor não acha que esse período já passou, que a gente já deveria estar nesse processo, desde o Pan-Americano, o fomento à prática esportiva é um legado que a gente já perdeu? O senhor vai responder logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.